Pipoca Nanquim rompe mito relacionado à venda de mangás, FBI atrás de uma coleção de quadrinhos e um autor francês inédito vai finalmente ser lançado aqui no Brasil. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Um autor inédito que a gente até se perguntava como é que continuava inédito por aqui vai finalmente ser lançado em terras brasileiras. A gente está falando de Pascal Rabaté, um quadrinista multipremiado lá na França, muito consagrado por lá, vencedor de Angoulême, vencedor de ACBD, que é o Grand Prix de la Critique. Enfim, é um quadrinista que tem uma obra muito vasta, mais de 40 títulos publicados e ainda 4 longa-metragens. Ele também atuou como cineasta. A gente já falou dele naquele post em que a gente cita quadrinistas consagrados que ainda são inéditos no Brasil. A gente vai deixar esse post linkado aqui na descrição desse vídeo. Mas qual obra do Rabaté que vai ser publicada por aqui? Ela se chama Íbicos e é uma adaptação de um romance do russo Alexei Tolstói. A HQ segue as aventuras de Simeon Nevzorov desde o dia em que ele conhece uma cartomante que diz para ele que o futuro dele seria de muito dinheiro e sucesso. O pano de fundo é a Revolução Bolchevique, com bastante detalhamento histórico. Uma história curiosa é que o Rabaté conta que ele comprou esse livro, a obra original, numa banquinha daquelas de rua da França e ele achou que estava comprando um livro do Tolstói mais famoso, Liev Tolstói, mas na verdade esse é um livro do Alexei Tolstói. E quando ele descobriu essa confusão, ele deixou o livro meio de lado e só foi ler tempos depois. Depois que ele terminou a leitura, ele estava completamente encantado e já começou de imediato essa adaptação. A obra do Rabaté foi dividida em 4 volumes originalmente, mas aqui no Brasil ela vai ser publicada em edição integral e isso é tudo que a gente pode dizer por enquanto. 2023 está chegando ao fim e a gente pode dizer que esse ano foi bastante significativo para a editora Pipoca Nanquim no quesito mangás. A editora publicou 4 quadrinhos por mês, sendo 2 mangás ali na média, um deles sempre da coleção Junji Ito, que agora está chegando ao final. Além disso, a editora vai começar novas séries agora no final do ano, como é o caso de Borboleta Assassina e Mandala de Fogo. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Bruno Zago, que é editor e sócio fundador da Pipoca Nanquim, para falar um pouco do que significam os mangás dentro da editora Pipoca Nanquim e as perspectivas para os próximos anos, já que a gente tem aí um retrospecto já de 2023. Começando aqui com ele, claro, o fenômeno Junji Ito. É inegável que esse é um autor muito popular e o próprio Bruno Zago já revelou que as tiragens do Junji Ito são bem significativas ali na Pipoca Nanquim. A gente perguntou se a editora consegue medir de alguma forma se as publicações do Junji Ito atraem um novo público para conhecer outras obras do catálogo da editora Pipoca Nanquim. O Bruno respondeu que eles não conseguem medir isso e que a impressão que eles têm é que, na verdade, a publicação de Junji Ito não mudou em nada em termos de público, porque as tiragens dos demais títulos não foram alteradas para cima depois que eles passaram a publicar o Junji Ito. E ele ainda diz que a editora Pipoca Nanquim tem um catálogo variado justamente para chegar em públicos bem diferenciados, né, em um público mais amplo e que no fim das contas acaba sendo tudo quadrinho, ou seja, um nicho ainda bastante restrito, um nicho pequeno. Ainda sobre o fenômeno Junji Ito, a gente perguntou se com o fim da coleção Junji Ito, a editora tá ali já prospectando, já tá ali procurando, mapeando algum autor que tenha um potencial ou um alcance similar ao do Junji Ito. E a resposta é que não. Eles não mapearam nenhum autor específico que eles julgam que poderia ter o mesmo potencial do Junji Ito a ponto de render, por exemplo, uma coleção tão longa como a coleção Junji Ito que a Pipoca Nanquim tem publicado. E no ano que vem, a Pipoca Nanquim vai voltar a publicar 3 títulos por mês, porque essa coleção que eu acabei de citar aqui do Junji Ito vai encerrar, então a gente não vai ter mais aquele mangá extra. A gente perguntou se com a experiência de periodicidade de publicação dos títulos do Junji Ito, a Pipoca Nanquim pode apostar em séries de mangás mais longas agora.
Lembrando que a série mais longeva de mangás da editora Pipoca Nanquim foi Spectreman, com 4 volumes. A resposta do Bruno foi que não, ainda não tá na hora de eles arriscarem em séries longas, mas que eles vão ter uma em 5 volumes que eles pretendem trabalhar trimestralmente. Ele completa que fora dos mangás, a série mais longa que a PN publicou foi a coleção Tartaruga Ninja, com 6 volumes, e esse é o máximo que eles estão dispostos a ir no momento. E a gente fecha essa rápida entrevista com o Bruno Zago desmistificando aquela ideia de que mangás sempre vão vender bem, de que mangá sempre vai ser o título mais vendido da editora em absoluto. Nós perguntamos qual fatia do faturamento da Pipoca Nanquim corresponde à venda de mangás. E a resposta do Bruno foi: tudo varia de título para título. Não dá para afirmar que os mangás vendem mais simplesmente por serem mangás. Atualmente, a Pipoca trabalha com 4 títulos por mês e é comum que os mangás fiquem abaixo no número de vendas de outras publicações da editora, assim como que tem mangás que ficam acima. Tudo depende da publicação. Para juntar com essa resposta do Bruno, a gente vai trazer aqui uma matéria da Rádio France de agosto, que diz que, apesar da França ser o segundo país em termos de vendas de mangás, a venda dos mangás caiu 18% de janeiro a maio deste ano no país. Ok, a França e o Brasil têm mercados muito diferentes, né? A gente não pode comparar tiragens e também os números de vendas dos dois países, mas o motivo que é considerado nessa matéria para redução dessas vendas é o número de publicações, ou seja, o volume de títulos que saem mensalmente lá na França e o aumento dos preços. Mesmo que as vendas elas estejam sendo reduzidas, o número de publicações não cai. E isso é um cenário que a gente vê aqui no Brasil também, né? A gente pode observar que os leitores, eles precisam escolher qual título eles vão pegar por mês. Então, mesmo que a gente tenha várias editoras publicando mangás e a gente sempre tem títulos novos saindo, o público ainda precisa escolher aquilo que vai comprar. A Panini vai abrir várias lojas no Brasil e a primeira já foi inaugurada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Essas lojas elas se chamam Panini Point e parecem seguir um modelo que já é visto lá no México, onde existem centenas de Panini Points, e também tem algumas lojas no Chile. O Diego e o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos e o Vinícius do Dois Quadrinhos visitaram essa loja de Porto Alegre que já está aberta e mostraram um pouco do espaço. O que dá para ver é que os títulos publicados são mesmo da Panini, ou seja, a Panini não está abrindo a loja para outras editoras, para outras publicações, são só publicações da editora Panini, e também que, além dos títulos de quadrinhos, a gente tem álbuns de figurinhas, outro forte da Panini, e alguns itens que são relacionados ao universo geek, por assim dizer. Então tem pelúcias, tem alguns colecionáveis, alguns itens relacionados, mas que não são quadrinhos. O preço que está sendo praticado no momento é o preço de capa, preço cheio, então não dá para fazer uma regulação entre preços do site, o preço que você vê ali quando você entra no site da Panini, e o preço que você vai encontrar nas Panini Point. Mas no vídeo do Dois Quadrinhos, a atendente da Panini Point de Porto Alegre diz que eles vão praticar alguns descontos esporádicos, que eles vão liberar alguns cupons, por exemplo, em datas comemorativas, e vão fazer sim algumas ações esporádicas para dar desconto nas HQs. E o que tem sido dito é que a próxima Panini Point a ser inaugurada aqui no Brasil vai ser a de Belo Horizonte. E ainda teremos outras Panini Points espalhadas pelo país, algumas em cidades do interior, como é o caso de Caxias do Sul, que já está anunciado que vai ter Panini Point por lá, e também em Niterói. E a gente precisa comentar que esse movimento da Panini de abertura de lojas parece estar indo um pouco na contramão daquilo que a gente tem visto do próprio mercado editorial brasileiro. A gente vem aí de uma crise das grandes livrarias. A Saraiva recentemente anunciou que vai fechar todas as suas lojas físicas e vai manter apenas o e-commerce. A Cultura está em recuperação judicial, as bancas estão em queda. Então é um cenário em que as lojas físicas elas estão em redução, né? Enquanto isso, a Panini parece estar buscando mais capilaridade, está buscando encontrar mais leitores nesses espaços físicos, é o que a gente supõe com essas aberturas de lojas. Agora a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a recepção do público para as lojas da Panini e como que isso vai impactar nas vendas da editora. Imagina você ser chamado para o atendimento no médico, no postinho da cidade, e quando você abre a porta tá lá o Homem-Aranha. É isso que tem acontecido na cidade de Nonoai, que fica no norte do Rio Grande do Sul e tem pouco mais de 13 mil habitantes.
Os pacientes da cidade estão sendo atendidos pelo Beto Aranha, que é como o médico Alberto Furinho de Vaz tem sido chamado. Ele começou a usar a máscara do Homem-Aranha para atender as crianças, mas o negócio fez tanto sucesso que agora ele adota também para os pacientes adultos e idosos. O jornal Zero Hora contou essa história e fez uma entrevista com o Beto que explica que essa abordagem mais lúdica para o atendimento médico faz parte das diretrizes da política de humanização do Ministério da Saúde e ela aproxima paciente e médico. A greve dos roteiristas chegou ao fim na noite de quarta-feira e uma consequência disso é que parte das produções que estavam ali naquela fase inicial voltam a caminhar. É o caso da franquia X-Men, que agora deve ter atualizações. Fontes do Deadline disseram que a Marvel vai começar a fazer reuniões com possíveis roteiristas para essa reintrodução dos X-Men no cinema agora no MCU. Só que o portal diz também que a Marvel não tem pressa para fazer isso. Isso porque o filme dos X-Men ainda não tem data de estreia na agenda, naquele calendário que a Marvel divulga dos seus lançamentos cinematográficos. Sem data, a expectativa é que essa decisão de quem que vai assinar os roteiros do filme dos X-Men seja tomada só no ano que vem, mas a movimentação já existe. O FBI está procurando uma coleção de quadrinhos valiosíssima que foi roubada. Essa coleção tinha itens raros da Era de Ouro e pertencia a James Strand, um morador de Portland, nos Estados Unidos, que faleceu no final de julho aos 87 anos. Quase toda a coleção do Strand, que era estimada ali no valor de 2 milhões de dólares, foi roubada. Eles dizem que a casa do Strand era toda pensada ali para cuidar da coleção, ele colocava como se fosse uma vedação nas janelas para que não entrasse a luz, para que não batesse luz nos quadrinhos. E essa casa foi invadida depois da morte do Strand. A casa foi invadida em agosto, o Strand morreu no final de julho. E isso aconteceu quando a parente mais próxima do Strand, que é a sobrinha dele, estava viajando. Depois disso, outras invasões aconteceram várias vezes na casa e a coleção foi sendo saqueada aos poucos. Logo, alguns quadrinhos do James Strand começaram a aparecer no mercado em Portland e um livreiro chamado Scott Brown achou essa situação muito estranha. Ele conhecia o Strand e ele percebeu que estava muito atípico essas edições aparecerem assim no mercado, edições raras, né? Então, o Scott Brown entrou em contato com o FBI e é assim que o FBI entra nessa história e passa a investigar o paradeiro dessas edições raras e também dos livros. A coleção do Strand não era composta só de quadrinhos, também tinham primeiras edições de livros, livros autografados, enfim, vários itens muito raros. E o FBI passou a não só procurar essas edições, mas também alertar livreiros de todos os Estados Unidos de que se eles vissem alguma edição rara dando sopa por ali, e eles fizeram uma lista dos livros, né, das edições desaparecidas ali do Strand, contendo livros e quadrinhos, então se os livreiros vissem algum item daquela lista aparecendo no mercado, eles deveriam notificar o FBI porque poderiam ser títulos roubados da coleção do James Strand. Agora, 10% da coleção já foi recuperada e tem livreiros de várias partes do país colaborando aí nessa investigação. Bloco de pré-vendas com novidades daquilo que entrou em pré-venda recentemente e a gente vai começar aqui com um título que não estava nem previsto, mas que já está em pré-venda. O Nome da Rosa, a adaptação do Milo Manara para o clássico do Umberto Eco. A gente tem a pré-venda do volume 1, que já começou na Amazon, e esse título vai ser publicado pela editora Record. A Record, gente, já é a casa editorial do Umberto Eco no Brasil. Então a gente imagina que eles tenham tido preferência no licenciamento da HQ, né, da versão em quadrinhos de O Nome da Rosa. São 2 volumes no total e o primeiro volume que está em pré-venda. A previsão de lançamento é para o dia 23 de outubro. Também está em pré-venda Ikkyo, volume 1. Esse é aquele mangá da Veneta que a gente comentou no giro passado, o mangá do Hisashi Sakaguchi, e que a gente tinha dito que achava que a pré-venda começava em breve. Pois é, temos pré-venda já, e essa edição tem ali aquela similaridade que a gente comentou com a paginação do formato em 4 volumes. Então a gente tem aqui um primeiro volume de 4 que a Veneta vai lançar. O lançamento está previsto desse volume 1 para o dia 30 de novembro. Também temos mais Brubaker e Sean Phillips pela Mino, agora com Incógnito.
uma história que é protagonizada por um super vilão que tá naquele sistema de proteção à testemunha. A previsão de lançamento é pro dia 10/11 e esse é o penúltimo Brubaker a ser lançado porque no final do ano ainda a gente tem o primeiro volume de Fatale que vai sair também pela Mino. Fechando aqui nosso bloco de pré-vendas, a gente tem Sequelas de Lourenço Mutarelli, que vai sair pela editora Comic Zone. A Comic Zone que tá montando uma coleção, uma verdadeira coleção. Lourenço Mutarelli publicou vários títulos do autor e agora vai republicar Sequelas. Essa republicação, ela tem também alguns itens que nunca saíram nesse formato antes, né? A edição, ela vai incluir algumas histórias. A gente tem histórias publicadas em revistas e fanzines da década de 80 e 90 e também reunidos pela primeira vez As Aventuras do Pato Camaleão e a série de tiras Ensaios sobre a Bobeira. Sequelas também reúne Requiem, que é a história do falso sequestro que o Lourenço Mutarelli sofreu no dia do seu aniversário e que desencadeou uma crise depressiva no autor, que mudou completamente a vida do Mutarelli. A previsão de lançamento de Sequelas é para o dia 27 de outubro. O giro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu like, deixe seu like aqui e se inscreva também no nosso canal se você não tinha feito essa inscrição ainda. Ativa o sininho, que aí você fica sabendo quando sai giro novo. E também você pode apoiar o Fora do Plástico. Esse apoio, gente, é essencial para que isso que você está vendo aqui continue acontecendo. Então, se você pode, apoie o Fora do Plástico. Qualquer valor a partir de R$5 já colabora muito aqui para a manutenção do nosso trabalho. E você pode fazer isso em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as modalidades, quais que são as faixas de apoio. A gente dá recompensa na faixa de apoio a partir de R$12 e a faixa de apoio de R$25 é sucesso. Você tem direito a tudo aqui no Fora do Plástico. E você também pode apoiar o Fora do Plástico de outra forma, que é comprando nos nossos links da Amazon. Esses links que a gente deixa aqui do bloco de pré-vendas, eles vão direto para o nosso link de associados, né? Quando você compra, a gente recebe uma comissão e a gente está dizendo isso porque é uma forma indireta de você colaborar aqui com o Fora do Plástico. Se você pode comprar pelos nossos links da Amazon, faça isso porque ajuda a gente também. Até a próxima!